E o meu sonho é sempre igual. 25 minutos para as 8. Boa tarde, está com a Renascença, com o Nunca é Tarde, comigo Sónia Santos e também com o Sérgio Costa. A pandemia mudou a forma como nós trabalhamos, a organização das empresas, mudou também as exigências do mercado laboral. Qual será o cenário nos próximos tempos? Como é que será o mundo no trabalho, no futuro? E sem esquecer também a forma como se está e vai continuar a gerir o ensino, a educação de crianças e jovens, os trabalhadores do futuro. Eu e o Sérgio Costa convidámos Raquel Varela para conversar connosco sobre este assunto. Ela é historiadora, investigadora, professora, especialista em História do Trabalho. Olá, Raquel, bem-vinda ao Nunca é Tarde. Muito obrigada. Quero Boa tarde. cumprimentar todos na Renascença e os nossos ouvintes. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o convite também, Raquel. Antes de passarmos a estas questões propriamente ditas do trabalho, aproveitando que há instantes ouvimos o Primeiro-Ministro confirmar que na região de Lisboa vão continuar algumas restrições, não é? Portanto, centros comerciais fechados, lojas do cidadão, vai haver mais vigilância, por exemplo, nas obras de construção civil, e tudo isto porque há uma concentração de novos casos na região de Lisboa e Val do Tejo. Que leitura, Raquel, é possível fazer deste cenário? Bom, nós ainda não temos dados concretos para podermos tirar conclusões, temos suspeitas. As suspeitas é aquilo que nós tínhamos vindo a avisar, aliás, há várias semanas, que os principais focos de contaminação não eram o pequeno restaurante ou a praia ou o jardim, mas os transportes públicos, as zonas com grande densidade populacional e onde as pessoas não podem estar confinadas porque vivem muitas juntas e com pouco acesso, portanto, a espaços livres. Portanto, nós estamos a ver as zonas da Amadora, etc., os bairros sociais, que de sociais não têm nada, não é? Na verdade, são vidas muito pouco socializadas, infelizmente, e as grandes concentrações laborais e fábricas. Portanto, o que está a acontecer, se confirmarem todos os dados, é o que nós já prevíamos, que é aí que está, ou seja, o vírus está a ter um caminho, aliás, desde o início, desde a China, que não é um caminho ligado ao turismo, ao lazer, mas é um caminho, sobretudo, ligado às classes trabalhadoras e às classes trabalhadoras mais pobres. Raquel, isso enquadra-se numa ideia de um texto que escreveu recentemente, em que diz que o vírus encontrou uma sociedade doente e que se trata de um vírus pouco democrático. Tudo isso se enquadra nesta ideia? Pode explicar melhor Claro, esta bom, frase? o que nós conhecemos no nosso Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, onde temos, aliás, vários médicos a trabalhar e vários estudos em curso sobre o mundo do trabalho em Portugal, é que o primeiro fator de risco é efetivamente a idade, mas o segundo é a obesidade, mesmo a obesidade sem outros fatores de risco. E, portanto, há uma espécie de... há uma sobreposição do mapa do coronavírus à escala mundial e do mapa da obesidade que duplicou nos últimos 40 anos. E a obesidade nas camadas mais pobres é o dobro nas camadas mais ricas. Junta-se a isto depois outros fatores que em Portugal felizmente não existem, mas existem nos Estados Unidos e no Brasil, que é o acesso que as classes mais pobres têm à saúde. Felizmente aqui existe um Serviço Nacional de Saúde onde não se olha à classe social para ter acesso. Aqui, o que nós ainda não temos aqui dados sobre a questão da obesidade, mas quer dizer, reitero esta questão, ou seja, há uma terceira muito importante. Bem, 1 em cada 4 portugueses são obesos, não é? Os idosos em lares, e a maioria dos idosos que estão em lares são sobretudo populações mais pobres. Quem tem um alto rendimento prefere ter, obviamente, os seus idosos em casa a ser cuidados com uma enfermagem privada. Ou seja, porque se nós olharmos, não só do ponto de vista humano é tremendo, mesmo em lares com boas condições, ter idosos todos juntos, há vários estudos, inclusive, sobre a degradação neurológica que implica, porque não há estímulos, etc. Portanto, mas isso acontece porque nós não temos uma política pública de envelhecimento, não só de falta de lares, quer dizer,
Na verdade, a situação é mais complexa. Como resolver a questão do envelhecimento nas nossas sociedades é uma pergunta muito difícil de responder. Mas é justamente aí, portanto, o que é que nós temos? E depois, não por acaso, nós temos uma alta taxa de contaminação entre as mulheres. Porquê? Porque a população feminina que trabalha nestes, quer nos hospitais, quer nos lares, peço desculpa pela repetição, uma população essencialmente feminina. Ou seja, se nós tivéssemos uma população bem alimentada, que usufrui de tempo livre, de exercício físico, conseguíssemos ter uma sociedade onde os idosos não tivessem que passar os últimos anos da sua vida em lares, a maioria diminuía-se drasticamente os fatores de risco para um vírus que é relativamente benigno, mas ao ser novo e muito contagioso, vai encontrar uma população, esta população que eu referi, idosos, lares e obesos, muito fácil para si. Que são muitos, são das classes sociais mais desfavorecidas, como dizia. A obesidade Esta pandemia duplica. mostra, Raquel, que as desigualdades sociais são eventualmente mais profundas, não só em Portugal, mas em vários países, mais profundas do que poderíamos imaginar. Expõe essas desigualdades. Eu acho que sim. Acho que é uma pergunta muito curiosa, que eu creio que já muitos de nós nos fizemos essa pergunta, não é? Porque o que nós descobrimos, quer dizer, agora é que se fala dos lares em Portugal, agora é que se fala dos bairros sociais, agora é que se fala das condições de habitação degradadas, dos baixos salários que, como eu disse, a obesidade duplica nas camadas pobres e cai para metade nas camadas ricas. Portanto, nós ficamos da imensa desigualdade na educação. Portanto, o vírus veio expor situações que agora enchem as páginas de jornais, mas para os investigadores já eram conhecidas. De facto, isto não representa nenhuma novidade para nós. É uma novidade, uma pandemia à escala mundial com confinamento, mas não é novidade a caracterização sociológica que agora aparece claramente e que eu chamo a atenção para este facto. Esta desigualdade é a desigualdade de todos nós, porque se o vírus se transmite mais num bairro social, ele acaba por transmitir-se mais a toda a comunidade. Se um vírus tem um efeito dramático no Brasil ou nos Estados Unidos, ele tem, até por contaminação, seja do espaço aéreo, seja pelo funcionamento das cadeias produtivas. Ou seja, a desigualdade não é um problema só humano, e esse é o principal problema, porque nos afeta a todos ver os nossos semelhantes em condições de grande sofrimento, mas a desigualdade também põe em causa, embora menos, mas também acaba por pôr em causa as camadas mais altas. A verdade, Raquel, é que muitos, falando agora de trabalho e das consequências no mercado laboral, muitos tiveram que continuar a trabalhar normalmente, seja na caixa de supermercado, na distribuição, nas entregas, enfim, em muitos serviços. Outros puderam trabalhar em casa e houve, sem dúvida, a palavra teletrabalho entrou no nosso dia-a-dia quase que de vez. Que mudanças no mercado laboral poderão estar para ficar com esta pandemia? Isso depende muito da evolução política da situação, não é? Ou seja, depende de se os trabalhadores de Portugal e do mundo vão agarrar esta oportunidade para repensar o modo de vida e, portanto, diminuir os horários de trabalho, virarmos a produção da sociedade para bens mais essenciais e menos para o lucro, ter mais produção local sustentável, ou se as empresas vão aproveitar, e aqui é preciso dizê-lo com o apoio dos Estados, para incentivar medidas de justamente aumento do lucro. E aí o teletrabalho é uma espécie de jackpot, porque primeiro é importante não confundir teletrabalho com trabalhar em casa. Como é que eu posso explicar isto? Imaginem um pintor. Eu trabalho muito em casa, quer dizer, eu passo horas a escrever e tenho muito prazer nisso. O teletrabalho é a dependência de um meio tecnológico, que é o computador, que é profundamente cansativo. Portanto, são as pessoas que estão 8, 9, 10 horas em frente a um computador a fazer seja o que for, vão ficar esgotadas, mesmo do ponto de vista neurológico, não só do ponto de vista físico. Porque os ritmos de trabalho são determinados pelo computador, não são determinados pelas pessoas. Mas Portanto, ele não é um trabalho artístico autónomo, ele é um trabalho, é uma espécie de linha de montagem. Embora a pessoa esteja em casa, ela está inserida numa linha de montagem em que os tempos, as demandas
os métodos de controle são exercidos através do computador. Por outro lado, a casa transforma-se numa unidade de produção, com consequências muito nefastas para as relações pessoais, afetivas e inclusive sexuais, segundo vários estudos. Porque tem que haver uma separação entre vida afetiva e vida laboral, inclusive para poder ter um trabalho de qualidade. E há vários Nós testemunhos que precisamos de nos em casa afastar do trabalha-se trabalho. mais, não é? Em casa... Sim, muitas pessoas comentaram isso, não é? Que nesta fase em Claro. que regressámos todos a casa, não é? Tivemos que ficar em casa, o trabalho era o dobro ou o triplo, que não saíam da frente do computador. Claro. Aumenta muito o trabalho, as empresas conseguem poupar muito na infraestrutura, desde logo na renda do próprio edifício, mas e tem outros fatores ainda mais negativos para os trabalhadores, que eu gostava de salientar. Nós somos animais sociáveis, nós somos Homo sapiens sapiens. Gente que sabe e sabe que sabe. Nós temos consciência de saber, temos inteligência, temos reflexão e temos reflexão sobre nós próprios. Isso é feito através da sociabilidade. Se eu nascer, como já aconteceu, até perdida numa floresta da Sibéria e for educada por lobos, eu nem a forma bípede vou adquirir, vou andar em 4. Portanto, nós reconhecemos-nos no outro. O aspecto da socialização do trabalho é, na verdade, face às más condições de trabalho que já existem hoje em muitas empresas e fábricas e no próprio Estado, a socialização no trabalho é uma das poucas coisas boas para muita gente, ou seja, é o momento em que há uma esfera pública, é onde se faz amigos, é onde se fazem casamentos, também é onde se fazem divórcios, é onde há relações. Porque nós temos muito pouca esfera pública. E o teletrabalho pode limitar e muito essa interação. Isso leva-me também à questão da educação, porque com a pandemia e com o fecho das escolas, incentivou-se muito a prática do ensino à distância. É algo que deve ser incentivado ou não? Não, na minha opinião, não. Nós somos frontalmente contra o ensino à distância, não achamos que é ensino, achamos que é impossível transmitir conhecimento. O que se consegue transmitir é, no sistema binário, o Dr. Google, uma doses homeopáticas de informação parcelar e não ensino fundamental. Aliás, eu estou sempre a dar este exemplo, que é verdadeiro. Há várias escolas em Silicon Valley, que é onde estão os físicos, teóricos, matemáticos, que estudam ciência fundamental e programação, que fazem os computadores, né, na origem, que os seus filhos vão para escolas onde é proibido utilizar telemóveis ou iPads. O desenvolvimento cerebral das crianças depende, é fundamental, não se dá sem leitura em papel, que é completamente diferente neurologicamente do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro da leitura digital. Todos os estudos provam que há maior aquisição de conteúdos na leitura em papel, porque é fundamental a socialização, da mesma maneira que é para adultos, ainda mais é para crianças, mas é para todos. Isso, na verdade, a socialização é um processo, porque veja, o grande aumento da depressão à escala mundial tem a ver com o isolamento. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Portanto, a solidão, mesmo que as pessoas pensem que estão juntas, não estão juntas. A rede social não é social. Nós estamos juntos a um computador. É uma coisificação da nossa relação. Na verdade, nós devíamos usar as redes sociais para partilhar textos curtos, marcar encontros reais e não a rede social se transformar na vida, que é uma vida que as pessoas não vivem. De afastamento até. Mas dada já agora, Raquel, dada esta situação, qual é que seria a melhor alternativa? Bom, o que nós pensamos que devia ter acontecido é estimular-se durante este período uma visualização de bons filmes e leitura de livros que depois haveria um debate com os professores, ou pegar no tema da pandemia e tentá-lo inserir em cada disciplina. Por exemplo, a progressão da pandemia à escala mundial, em que os alunos tivessem que observar mapas, etc., e tentar perceber o que é que estava em curso. Ou seja, o que se fez na prática foi colocar os professores com o peso todo em cima deles, transformaram-se eles próprios numa escola, numa unidade produtiva, sozinhos com o seu computador, a tentar reproduzir o que se passava na escola, o que é completamente impossível, e o que se revelou é que eles não conseguiram aprender nada, os estudantes ficaram profundamente frustrados e, portanto, o Ministério agora declarou que nos exames não vai haver não há um exame
digamos, os alunos vão poder escolher as perguntas e os professores as melhores Foi perguntas. um erro, portanto, foi um erro o encerramento das escolas, da forma como foi feito, com um tempo tão extenso, ou pelo menos o tempo em que as escolas estão encerradas foi eu demasiado longo. pessoalmente penso, mas enfim, isso já é, estou aqui a caracterizar um bocadinho a partir de uma área que não é a minha, que é da saúde Sim, pública. Eu penso que ao início tudo o que foi necessário para parar foi uma medida correta, porque nós não sabíamos o que é que tínhamos pela frente. claro, Agora, pelo contrário, sabemos mais um bocadinho, não é? Por exemplo, sabemos que a taxa de assintomáticos é altíssima, o que significa que há uma baixa letalidade do vírus. E, portanto, eu penso que nestas condições deve rapidamente retornar-se ao ensino presencial, com alguma distância física que seja necessária, mas não se deve de maneira nenhuma continuar o ensino online, ainda que misto, porque ele não é ensino. E vejam, há professores, que felizmente uma minoria, que não gostam de dar aulas e não gostam dos seus alunos e acham que os alunos são sempre um peso e não um desafio. Há alunos que realmente a escola para eles é profundamente frustrante, mas o que se está a chegar agora a público é que a maioria dos professores tem muitas saudades da escola e a maioria dos alunos tem saudades da escola. Portanto, isto também nos serviu para perceber o quão importante é a escola para toda a comunidade educativa, e nem estou aqui a referir os pais que foram colocados numa situação de verdadeiro à beira do ataque de nervos, claro. quer dizer, E não, tal como muitos profissionais também transformados em estão professores, contentes. não é? Tal como muitos profissionais também estão contentes por voltar ao local de trabalho, não é? Se calhar quem dizia, Claro, isto nunca mais acaba, agora nesta claro, altura pensa, que bom que é voltar ao meu local de trabalho, por exemplo. claro. Raquel, gostámos imenso de a ter aqui no Nunca é Tarde. Muito obrigada por ter Eu é aceitado que o agradeço. nosso Obrigado, convite. Raquel. Eu é que agradeço. Tudo bom para vós e para quem nos está a ouvir. Muito obrigado, bom fim Obrigada, de semana. bom fim de semana. No regresso a casa, a palavra certa. A música que o faz esquecer o trânsito. As conversas que o fazem sorrir. Esqueça o dia de trabalho. Relaxe. Está com a Renascença. A par com o mundo. Impar na música.